Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa totalmente especial pra gente falar de um dos melhores, se não, quiçá, o maior título mix que já foi publicado aqui no Brasil, que é a revista Super Aventuras Marvel. Um título publicado lá atrás pela editora Abril em 1982, mais precisamente em julho de 1982, dando início à grande expansão do universo Marvel pela editora Abril e que na verdade revolucionou os quadrinhos, sim, revolucionou os quadrinhos no mercado brasileiro de uma forma nunca vista antes. A gente vai falar sobre tudo isso. Um programa que tem como ideia ser uma série, mas obviamente vai depender de você, porque dá um trabalho da porra fazer esse programa. Provavelmente vai ficar gigantesco, tá? E, cara, se tiver baixos views, não tiver comentário, não tiver like, morre aqui no número 1. Mas a minha ideia é fazer um programa trazendo para vocês, ano a ano, todos os 176 números de Super Aventuras Marvel, tá? A minha ideia é mapear toda essa fase e trazer pra gente não só o que foi publicado dentro dessas edições, mas também se esse material realmente já foi republicado ou não. Porque uma coisa que acontece muitas vezes, tá? Nós leitores mais antigos, e leitores até mais antigos do que eu, pessoas que já compram e colecionam quadrinhos há muito tempo, muitas vezes acham que certas revistas, como os materiais da Salvat, as edições em capa dura da Panini, ou até as edições Saga, são edições muitas vezes supérfluas. Eu já tenho tudo isso, porque eu já li em Super Aventuras Marvel e tudo mais. De certa forma, pode estar certo ou não. Porque muitas vezes essas revistas nunca foram republicadas, tá? Esse material já foi publicado no Brasil, lá em Super Aventuras, e talvez nunca tenha saído de novo. Ou pode ter saído de novo pela própria Abril e tudo mais, mas não é o nosso foco. Nosso foco aqui é trazer pra gente o que é que saiu lá atrás e que eu consigo ler hoje em dia. E o que é que nunca mais apareceu. Então minha ideia é trazer pra gente referenciais do material impresso, publicado pela editora Abril em Super Aventuras Marvel, com referenciais agora dos últimos anos, seja Salvat ou a própria Panini, tá? Então é para te nortear a respeito disso. Nessas edições a gente foi publicado tal material que realmente era tão bom assim, talvez sim, talvez não, e onde saiu, se é que saiu de novo atualmente. Como são muitos anos de quadrinho, né? São 25 anos da série Super Aventuras Marvel sendo publicada de maneira ininterrupta, não dá pra fazer um programa com tudo. É impossível. Ainda mais o Barba. Tem outros canais que talvez consiga. O Barba não consegue. Então eu tô separando a ideia que a série traga cada ano do quadrinho. Então 12 edições. Eu pego as 12 edições, destrincho elas todinhas e trago pra vocês um resumo de tudo que aconteceu. Não em detalhes, né? Mas pra você ter uma ideia do que foi publicado a cada ano da revista. Então a gente vai pegar inicialmente os 12 primeiros números de Super Aventuras Marvel. É bom a gente botar aqui algumas informações a respeito do material, tá? Para acrescentar um pouco que a editora Abril, quando eu disse que ela revolucionou o mercado de quadrinhos de super-herói lá nos anos 80, foi porque antes existia uma verdadeira bagunça a respeito dos direitos de publicação dos títulos, não só da Marvel, mas também da DC, pelas editoras como um todo. Lógico que ela não foi a pioneira, então a gente não vai dizer que a Abril começou com... Não, tem editoras já publicavam os materiais da Marvel e da DC há décadas antes, tá? E faziam até bons trabalhos. Só que a editora Abril, ela foi a primeira a conseguir unificar todos os direitos de todos os personagens, tanto da Marvel quanto da DC. E a gente passou a ter uma unidade, a gente passou a ter um padrão de qualidade sendo impresso. Então a gente sabia que as revistas, fossem da Marvel ou da DC, elas seriam naquele formato específico. Então isso eu acho extremamente importante, porque cada um publicava do jeito que queria. Era uma zona total. Então aqui você tinha todos os personagens, a garantia de que todos os personagens estavam com aquela editora e que sairia naquele formato, tudo sairia igualzinho. E o fato das duas grandes, das duas majors, estarem juntas na mesma editora, ainda traz, eu acho que isso traz um potencial ainda maior, tá? Eu acho que isso deixa pra gente as coisas mais confortáveis. Hoje, por mais que possam haver críticas a respeito da Panini, eu acho maravilhoso que a Panini esteja tomando conta da Marvel e da DC. Porque existe uma unidade. A gente sabe o que esperar, a gente sabe que tem a coleção do Ônibus, tem a coleção daqui, tem a Saga, tudo. A gente sabe para onde vai as coisas, a gente sabe que existe o padrão de qualidade Panini ali e que tá tudo com a Panini. Não tem mais esse caos de
Tem algum personagem que não está. Ah, Barba, mas isso daí não era nem tão bom. Cara, é sim. Porque a partir do momento que a gente teve o rompimento dos contratos da Editora Abril no início dos anos 2000 e que os títulos começaram a ficar dispersos, tá? Isso começa a virar bagunça, tá? Quando outras editoras começam a pegar para publicar e tal, e cada uma publica um pouco, aí alguém publica Vertigo e tal, o negócio ficou esquisito. Então, lá atrás a Abril fez realmente um negócio muito legal e hoje a Panini faz algo similar que é muito bom. O outro grande diferencial do material da Editora Abril é que a Editora Abril, já que ela tinha todos os personagens, finalmente ela tinha o controle de tudo. A partir de 83 ela tinha basicamente o controle de tudo, tá? Ela começa em 79 com Capitão América e Heróis da TV, que ela tinha os direitos de alguns. Isso foi crescendo com o passar do tempo, eles foram conseguindo mais títulos, até que em 83 estava consolidado, eles tinham todo o universo da Marvel. O da DC foi mais ou menos nesse mesmo período que eles pegaram já logo todo mundo de uma vez. Então, o grande diferencial é que a partir do momento que eles já tinham tudo isso, também havia uma preocupação deles de criar uma cronologia dos personagens. Porra, a gente tem já... Estamos falando a partir de 82, mais ou menos. Os heróis da Marvel, os grandes heróis da Marvel moderna, né? Eles começaram a surgir aí em 62, 63, com Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, 63, né? Então, a gente tinha 20 anos de quadrinhos já consolidados, de sucesso. Porra, à disposição dos caras para publicar. Mas aqui era um caos. Aqui nada era publicado exatamente com um pensamento cronológico, um pensamento de continuidade. Não só pela dispersão dos títulos, mas também porque acho que ninguém se preocupava com isso. Então se criou essa ideia de cronologia de verdade pela primeira vez com a Editora Abril, que ela botou todos os títulos para tentar correr de maneira cronológica. Obviamente, existem alguns problemas que foram surgindo ao longo desse caminho, porque ela pegava o que ela achava interessante e publicava mesmo que esses quadrinhos não fossem exatamente contemporâneos. A gente vai ver aqui que a Abril estava publicando quadrinhos que eram relativamente recentes, como a fase do Frank Miller no Demolidor, que estava saindo ali em 81, mais ou menos. A gente está falando de Super Aventuras Marvel em 82. Então, porra, era uma coisa muito recente. Mas também estava publicando material dos anos 70. Tava voltando lá atrás em Doutor Estranho dos anos 70. Então tinha uma disparidade grande, uma diferença grande de datas ali. Ela tentava correr com as histórias, mas depois o negócio começou a ficar meio confuso. E isso foi gerando repercussões futuras quando aparecia um personagem numa determinada história e ele não tinha sido apresentado ainda porque eles pularam aquela parte cronológica. Então simplesmente se apagava o personagem e coisas desse tipo aconteciam. E aí vem o lado negativo da fase Super Aventuras Marvel, tá? Existiam as famosas mutilações e alterações. Muitos são defensores ferrenhos de certas coisas que aconteciam. Cara, passou um carro de som aqui, Deus me livre agora. Muitos defendem algumas das coisas que aconteciam lá, principalmente reduções e textos totalmente reescritos, que não é tão o caso, mas a redução da quantidade de textos era drástica, tá? Muito por conta do tamanho da revista, mas realmente os textos eram bem diminuídos. Porém, essa não era a única mutilação que acontecia nas revistas. As revistas eram altamente resumidas, tá? Principalmente nessa fase inicial do título. A gente tinha histórias sendo condensadas, literalmente. Você pegava 2 edições de 20 páginas e transformava em uma história, às vezes, de 18 páginas. Então, você pegava uma história de 20 páginas, você pegava 3 páginas ali, montava com mais 15 dessa daqui e fazia uma história funcionar. Pronto. Isso aqui era desnecessário e simplesmente saía. Por isso que eu sempre defendo aqui, quando sai esse material saga, quando sai essas edições da Salvage e tudo mais, é legal que muitas vezes é a primeira vez que a gente tem a certeza absoluta de que esse material está sendo publicado no Brasil de maneira completa, com todas as páginas, com todos os quadros e com todos os textos. Porque mesmo que as revistas mantivessem todas as páginas, a chance do texto estar integral era questionável, tá? Dificilmente as revistas da Editora Abril, principalmente dos anos 80, elas mantinham o texto integral. A partir dos anos 90, as coisas melhoraram muito, as revistas começaram a deixar de ser mutiladas, tá? Então, os textos e as páginas começaram a estar totalmente presentes.
Mas os anos 80 foram realmente um pouco caóticos, e principalmente esse início. O iniciozinho dos títulos da Abril tem muita coisa bizarra. Já falei 10 minutos, mas eu precisava falar disso tudo, porque a gente vai mostrar tudo isso aqui agora, tá? Nesse compilado que eu fiz de tudo que saiu no primeiro ano. As primeiras 12 edições, tá? As primeiras 12 edições do Super Aventuras Marvel, elas têm um foco muito grande em Demolidor, em Conan, Doutor Estranho, Luke Cage e o Pantera Negra. Esses são os personagens principais apresentados e trabalhados nos 12 primeiros números de Super Aventuras Marvel. Então, ali de julho de 82, quando o título chegou na banca, até julho de 83. Então, a gente vai sempre fazer o programa contando 12 edições. Se o programa der certo, a gente fala a partir da número 13 até a 24, tá? Então, essas primeiras 12 edições traziam pra gente um foco maior nisso e algumas outras histórias isoladas, separadas, apresentando outros personagens e acrescentando mais algumas coisas, tá? Como a gente vai ver aqui. A gente teve um total de 13 edições, nas 12 edições de Super Aventuras Marvel, a gente teve 13 edições de Demolidor publicadas, de Daredevil, a gente teve 9 edições de Conan, 9 de Marvel Premiere, que era o material que trazia as revistas de Doutor Estranho antes dele ter um título próprio. A gente teve 8 edições de Jungle Action, 5 edições de Hero for Hire, que é onde era publicado o Luke Cage. Tivemos 3 edições de Miss Marvel, não é a Miss Marvel Kamala Khan, por favor, tá? Estamos falando de Carol Danvers, quando ainda não era Capitã Marvel. Tivemos uma edição de Avengers, duas edições de Journey to Mystery e uma de Cool. Esse foi todo o material publicado nas 12 primeiras edições de Super Aventuras Marvel. Porém, muitas dessas coisas aqui não estão completas. Muitas vezes estão muito longe de estarem completas, tá? A verdade é essa. Tem materiais aqui que estão realmente totalmente mutilados, como é o caso do Luke Cage. Luke Cage tem, assim, umas mutilações completamente bizarras mesmo. Tem história que só realmente, das 20 páginas, só saiu 2, 3. Então, é nesse nível, tá? Mas, eu tô contando, então, as edições se fossem integrais americanas, tá? Daquelas 3 páginas que tem do Luke Cage na edição tal, era correspondente à edição tal americana. Então, por isso que dá esse total aqui, tá? Vamos começar com o Demolidor. Demolidor é o grande carro-chefe de Super Aventuras Marvel. Por toda a publicação de Super Aventuras Marvel, o Demolidor sempre teve muito em evidência. Ele tem um número enorme de capas. Tem capas icônicas da revista, realmente estão com ele. Se eu não me engano, até a última edição de Super Aventuras Marvel é com uma capa de Demolidor. É uma fase bem ruinzinha lá na reta final, mas a reta final tem muito Demolidor, tá? Que ele tá com o uniforme tosco e tudo mais. A gente tem 3 edições, então, como eu disse. A gente começa com a edição 160 do Demolidor. A gente passa de 160, 161, 163, a 162 é pulada, 164, 165, 166, mais uma pulada, 167, tá? Então a gente vai para 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174. A gente pega aqui o início da fase Frank Miller, tá? A fase do Frank Miller, ele começou na número 158, com a arte somente. Depois ele assume completamente o título, ele pega o roteiro e a arte. A gente tem aqui toda a fase inicial do Frank Miller sendo publicada pela editora Abril. Esse material, tá, do Frank Miller já foi publicado aqui de uma maneira decente, já foi republicado outras vezes, inclusive pela própria Panini, num formato capa-cartão lá no início dos anos 2000, mas a versão mais recente e mais interessante que a gente tem é essa fase aqui, tá? Que é o Demolidor do Frank Miller e Klaus Janson da Panini. Esse aqui é o número 1, que tem review aqui no canal, tá? Eu tenho realmente que ler o volume 2, que está até agora fechado. É terrível, cara. A gente compra tanta coisa e não consegue dar conta. Mas o volume 1, que é fantástico, tem review aqui no canal. Um review bem antigo, é verdade, mas tem. E o volume 2. Todas essas edições aqui estão presentes dentro desses 2 números, tá? Então, Demolidor, Frank Miller e Klaus Janson, volume 1 e 2, compilam essa parte toda do primeiro ano da editora Abril com Super Aventuras Marvel. Uma parte desse material também está publicado, só uma parte, em Salvates Clássicos número 40, Demolidor Marcado para Morrer, e também na capa vermelha da Elektra, da Salvate Capa Vermelha da Elektra. Uma parte desses materiais está por lá,
tá? Então uma parte do Demolidor, a parte inicial dessas revistas, tá na edição número 40 do Salvati Clássicos, que eu não tenho aqui, por isso que eu não mostrei. E a outra parte, quando a Electra é introduzida e tudo mais, toda essa parte está na Salvati Capa Vermelha da Electra, que eu não sei qual é o número, e eu também não tenho, porque eu tenho toda a fase do Jensen, então do Frank Miller, então eu não peguei essas edições da Salvati que tinham repeteco do material, tá? Então, tudo isso é a fase Demolidor. Realmente, pra gente ver que, porra, a revista já começa muito bem, cara. Ela já começa com, porra, o Demolidor, com a grande fase do personagem com o Frank Miller. Então, Super Aventuras Marvel realmente tinha muita coisa boa, tá? E a gente vai ver ao longo daquele material, é muita coisa boa. Eu já mapeei até o segundo ano todo, tá? Já tá pronto, se der sucesso esse programa aqui, rapidinho já sai o volume 2. Mas realmente tem muita coisa legal, tá? Então, nada inédito aqui, a gente... E um dado interessante, tá? Frank Miller no Demolidor era tão bom e era tão carro-chefe da revista da Super Aventuras Marvel que ele não tinha mutilações. Embora a gente tivesse aqui edições realmente que foram puladas, mas o material saía completo. Não tinha páginas a menos, tá? Então saía realmente... Podia ter texto a menos, mas página a menos não tinha. Eles não cortavam página de Demolidor. Cortava dos outros negócios, mas Demolidor não cortava não, tá? Conan, a gente tem Conan the Barbarian, várias edições aqui publicadas, tá? Nós temos as edições 6, 8, 10, 12, 15, 16, 19, 25 e 26. Pode ver que não tem ali uma ordem cronológica direitinha de publicações, assim como foi publicado lá a edição Demolidor. Muito por conta também que o Conan tem essa liberdade maior em questões cronológicas, histórias mais fechadas, mais contidas, então não precisava de toda essa regularidade, tá? O Conan, a gente encontra todo esse material publicado no ônibus do Conan, que eu vou te ser sincero, ele tá aqui atrás de mim, é aquele primeiro ônibus da Panini, só que ele é tão grande, tão pesado, que eu não quis nem tirar ele da prateleira. A verdade é, todo mundo sabe, é aquele tijolo gigantesco e desconfortável de ler. Sim, tem todo esse material publicado aqui no primeiro ônibus do Conan, da editora Panini, tá? Então, essas edições foram republicadas recentemente, com uma ótima qualidade. E a gente também tem esse material, foi republicado pela Mitos, cara. A Mitos tinha uma coleção em formato americano, capa dura, que trazia as edições coloridas, na verdade recoloridas, com as cores meio mais ou menos, mas era uma capa dura com papel couché, que trazia todas essas edições da fase do Roy Thomas com Barry Windsor Smith. E esse material foi publicado aqui em alguns encadernados, uma série que não foi para frente indefinidamente, porque depois teve todas essas questões de direito e tudo mais. Mas a Mitos publicou esse material todo que eu falei para vocês entre as edições 1 a 5. Eles estão espalhados ali, vocês veem que são números muito aleatórios, né? Esses materiais saíram também pela Mitos. Eu tenho o volume 1, nem sei se eu ainda tenho o volume 1. Depois que eu peguei o ônibus, eu acho que eu me livrei. Ele ficava aqui em casa, lá na minha prateleira da Mitos, mas não tá mais aqui. Cheguei a dar uma olhada, não tá mais, talvez eu tenha me livrado dele. Continuando, tá? A gente vai pro Luke Cage. O Luke Cage, cara, ele fez um sucesso aqui, aparentemente, porque ele tem histórias sendo publicadas, mas o Luke Cage era o cara que mais sofria na mão dos editores da Abril. O Luke Cage realmente tinha mutilações enormes nas suas revistas. A gente tinha histórias realmente que traziam só 2 ou 3 páginas. Às vezes a gente tinha uma história... Geralmente, né, o mix da Super Aventuras Marvel trazia em torno de 4 histórias. Tá? Então, geralmente era 1 ou 2 do Demolidor, né, geralmente 2. Então, você tinha 40 páginas mais ou menos ali do Demolidor. E depois você já tinha mais uma história de um personagem, uma do outro. Aí, essa uma história do Luke Cage, às vezes era um arco em 2 edições que eles achatavam e transformavam em uma só. Ah, essas páginas todas aqui não servem pra nada, encheção de linguiça, tira e botava lá. O Luke Cage sofreu muito com isso. Tá? O Luke Cage, a gente tem nessas primeiras 2 edições, a gente tem as 5 primeiras edições de Hero for Hire publicadas na Super Aventuras Marvel. Obviamente, aí, né, meio mais ou menos, tá? A gente tem aqui esse material foi publicado aqui no Brasil. A gente tem, tá aqui, ó,
Origens de super-heróis da década de 70, a gente tem a origem do Luke Cage, que é Hero for Hire número 1, tá? Tá aqui publicada. E a gente tem também esse material publicado na coleção Paladinos Marvel, aquela coleção histórica Marvel, que é um material pré-sagas, que trazia pra gente todas com uma capa padronizada. Não sei se vocês lembram. Eu acho que eu tenho até uma aqui. Peraí, eu tô com uma do X-Men que eu peguei lá em casa, que eu ainda não li também. Eles saíram nesse padrão aqui, ó, tá? Todas tinham esse padrão aqui na frente, atrás de cores e tal, lombada. Eles vinham a cada 4 edições, vinha uma caixinha para você guardar. E aí uma dessas edições foi Paladinos Marvel. E aí trouxe, dentro de Paladinos Marvel, a gente teve publicadas as edições 2 a 5 do Luke Cage. Então esse material foi publicado lá, do Hero for Hire, do número 2 ao 5, está publicado no Paladinos Marvel número 6. Não, voltando, tá? Coleção Histórica Marvel, Paladinos, número 2 e o 6 trazem essa fase aqui do Luke Cage, tá? Então a gente tem publicado lá em Paladinos Marvel e na coleção Salvati Clássico. Então é um material que já saiu por aqui recentemente. Depois a gente vai, cara, pra fase do Killmonger. A fantástica fase do Killmonger no Pantera Negra, né? Porra, que deu origem lá ao filme do Pantera Negra. É uma fase sensacional, que aqui foi publicada de maneira integral, nessa edição aqui, que tem review aqui no canal. Esse material aqui é maravilhoso, cara. Essa história aqui é completamente fantástica, com uma arte incrível. Um run fantástico que durou assim, mais de um ano sendo publicado lá fora. Aqui traz as edições do número 6 ao 18 de Jungle Action, tá? Tudo isso daqui traz uma saga do Pantera Negra que durou mais ou menos um ano em Wakanda também. É toda uma parte dele se provando enquanto rei e com ataques frequentes do Killmonger tentando ali derrubar ele e tal. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é quadrinho de altíssimo nível, de alta qualidade. E eu acho estranho até que a Panini não republicou isso. Eu não entendo realmente. É um material tão foda e ninguém nunca deu muita atenção. Graças a Deus a Salvati publicou isso daqui. Se você não tem isso aqui, se tu curte o Pantera Negra, isso daqui, porra, é uma das paradas mais sensacionais, mais foda que tem. Se tu tiver a oportunidade de pegar a Salvati Clássicos número 28, essa daqui do Pantera Negra, A Fúria do Pantera, porra, compra, cara, porque isso daqui é ouro, isso aqui é sensacional, tá? Então a gente tem aqui as publicadas as edições 6 a 18. A Panini, a editora Abril em Super Aventuras Marvel, ela publicou esse material, tá? Mas ela deu ali as mexidinhas da editora Abril. Tem às vezes umas páginas a menos e tal. Esse material aqui ele não tinha tantas páginas assim, mas de vez em quando a Abril dava uma mexidinha aqui nisso daqui, tá? Nessas 12 primeiras edições das Super Aventuras Marvel, a gente tem Jungle Action publicada número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Essa daqui vai até a 18 e isso vai continuar no segundo ano da Super Aventuras Marvel, tá? Então a gente tem as primeiras edições publicadas aqui direitinho em Super Aventuras, mas sempre ali com alguns pequenos problemas que podem aparecer, tá? Mas estava sendo publicado lá a partir do número certo. Então você vai ver lá, poxa, Barra, mas começa do Jungle Action número 6. Porque esse arco da Fúria do Pantera, esse arco maneiro do Killmonger, começa a partir do número 6 mesmo, igual tá aqui na edição da Salvati. A da Salvati também pega Jungle Action a partir do número 6. Beleza? Então, vale muito a pena. Isso é foda. Já foi republicado, graças a Deus, material tá aqui. Próximo título, a gente vai para Marvel Premiere, que trazia o Doutor Estranho. Nessa fase, o Doutor Estranho ainda não tinha título próprio, tá? Esse material vai sair depois, ainda dentro do próprio título de Super Aventuras Marvel, a gente já tem essa troca para a revista do Doutor Estranho. E a gente tem publicadas aqui algumas edições ali, meio aleatórias, tá? A gente tem Marvel Premiere, número 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 14. Aqui a gente tem, então, não está totalmente cronológico, mas tem alguma linha sendo publicada ali, tá? As edições 4, 5 e 6 nunca mais saíram no Brasil.
Elas são somente desse período mesmo de Super Aventuras Marvel, elas nunca foram republicadas. A edição número 3, ela está publicada em antologia do Doutor Estranho, aquela edição que saiu. A Panini lançou antologias de vários personagens que são compilados de histórias do passado e do presente, histórias antológicas. Histórias importantes, histórias legais, principalmente para quem está começando agora e quiser conhecer um pouco, você tem um apanhado de várias décadas do personagem naquelas antologias, né? Então, essa edição número 3 está publicada lá. E no Salvati Clássicos, que é também outra porrada que tu tem que ter, tá? Essa daqui, ó. Doutor Estranho, Uma Realidade à Parte. Material do Steven Englehart com o Frank Brunner. Isso daqui é foda demais. Cara, como isso daqui é bom. É material do Doutor Estranho, assim, de mais alto nível. Isso aqui é fantástico. Mais uma edição Salvati obrigatória. Tem review aqui no canal. Review velho também, outro cenário, lá na casa da minha mãe ainda. Tem review aqui no canal. E, porra, se tu tiver a oportunidade de pegar isso aqui e não tiver, curso do Doutor Estranho, compra isso daqui. Isso aqui é fodástico, tá? Material de alto nível. Essa edição aqui publica as edições de Marvel Premiere do 9 ao 14 e pega as 5 primeiras de Doutor Estranho. Marvel Premiere parou e aí entrou o título Doutor Estranho, que aí pega do 1 ao 5. Então, aqui tem do 9 ao 14. Essa fase inicial, como eu te disse, a gente então tem a edição 3, 4, 5 e 6 que não estão aqui, tá? A 3 está na antologia, 4, 5 e 6 nunca mais saiu, e a gente tem edição 10, 12, 13, 14, 9, 10, 12, 13, 14, republicadas aqui pela Salvati, tá? Então, tá aqui dentro direitinho, juntamente com a próxima fase que vem no segundo ano de Super Aventuras Marvel, também tá aqui quando o título se torna Doutor Estranho. Fase brilhante. E aí você vê, esse aqui é um material anos 70. A gente tá falando do Conan, do Roy Thomas, lá, porra, dos anos 70, do Doutor Estranho dos anos 70, do Luke Cage dos anos 70, mas é o Demolidor dos anos 80. Aí vira um caos, né? Mas tá tudo certo. No fim das contas, dá tudo certo. Vamos lá. A gente segue pra edição da Miss Marvel, tá? A Carol Danvers com aquele maiôzinho preto, na fase que ela ainda não era Capitã Marvel, tá? A gente tem aqui publicadas 3 ediçõezinhas. Ela era uma personagem que aparecia de vez em quando dentro dos títulos, pelo menos nesse período. Dificilmente estava numa capa, mas dentro da revista tinha ela. Agora até bateu a dúvida se ela estava de maiô preto mesmo aqui ou se ela estava com outro uniforme. Mas enfim. Aqui a gente tem 3 edições. Edição 11, 12 e 13. Material totalmente aleatório, tá lá. 3 edições da Miss Marvel. Nunca foi republicado. Deve ter uma qualidade realmente elevada esse material. Mas tem 3 edições da Miss Marvel publicadas aqui. Outra edição que está muito aleatória aqui, mas ela tem algum significado dentro do cenário naquele momento da revista Super Aventuras Marvel, que é Avengers número 87. Esse material vai ser republicado aqui daqui a pouco, tá? Se realmente a revista, aquela revista clássica da Marvel, qual é o nome daquele título? Eu acho que é a coleção clássica Marvel, né? Que a cada edição quinzenal sai um personagem aleatório. Eu tentei comprar, tem review do volume 1 e do 2 aqui, do Homem-Aranha e do Quarteto. Não dá para comprar tudo e ver tudo, fica totalmente inviável. Mas é uma coleção bem legal. A edição 87 de Avengers, que uma hora vai chegar aqui no futuro, quem sabe em breve, traz pra gente o Pantera Negra, contando para ele, para os Vingadores, a vida dele. Tá? Então é uma edição daquelas de o Pantera contando quem sou eu, de onde eu vim, tudo mais. Não sei maiores detalhes porque eu não li, mas é uma história sobre isso. Esse material nunca foi republicado no Brasil. Ele tinha um contexto interessante na época, que afinal de contas eles estavam publicando Jungle Action. Então aí você tem o Pantera também personagem dos Vingadores. É legal essa interação. E um dia vai chegar aqui de novo, quem sabe, dentro da coleção clássica Marvel, lá Avengers, quando chegar naquele determinado número. E finalmente a gente tem a reta final aqui, que é Journey into Mystery, que a gente teve publicado essas edições 95, tá? Que é uma edição lá do Thor. E a gente tem uma curiosidade, que são as edições 111 e 116. Essas 2 edições, a história que foi publicada não foi exatamente a história da revista Journey into Mystery, tá? Desculpa meu inglês horroroso, mas é assim mesmo. Tá?
a gente tem aqui publicados os Contos de Asgard, que são completamente geniais. Os Contos de Asgard, cara, eram algumas poucas páginas no final da revista do Thor, que era Journey to Mystery. A gente tinha a história do Thor, do mês, e no final a gente tinha algumas páginas que traziam algum conto do passado, misturando bastante realmente da mitologia nórdica e tudo mais, mas trazia algum conto do passado, da juventude do Thor. Porra, material totalmente magistral e brilhante. Então era uma historinha fininha, um continho no final da Journey. A Super Aventuras Marvel publicou 2 desses contos, da edição número 111 e o da edição número 116. Esse material também, graças a Deus... Cara, a Salvat era uma mãe, cara. A Salvat fez coisas incríveis que foi trazer pra gente todos os contos de Asgard publicados nessa edição aqui, que também tem review aqui no canal. Material que nunca foi republicado, tá? Mais uma coisa, do mesmo jeito que Jungle Action tinha que ganhar um encadernado bonito da Panini. Porra, ela tá fazendo um monte de... Vou criticar aqui agora. Tá fazendo um monte de coleção lá. Capa dura, essencial, não sei o quê. Com um monte de história merda. Verdade, tem muita coisa aqui bem caída. Coisa de qualidade duvidosa, tá? Então, porra, eu não vou nem dizer que tinha que ser em capa dura, cara. Porque eu tô querendo fugir ao máximo de materiais de capa dura. Podia ser um capa cartão bacana, tá? Nem pra mim, eu já tenho, mas eu tô defendendo que seja republicado, porque mais gente tem que ler essa porra, porque a parada tem qualidade. Mas a Salvat fez o favor de trazer pra gente, além do Jungle Action, da fantástica fase do Marvel Premiere lá, do Doutor Estranho, trouxe pra gente Contos de Asgard. Você vira essa edição aqui, tá? Compre. Se tu curte o Thor, compre. Thor, Contos de Asgard. É ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee e Jack Kirby, trazendo pra gente contos do passado, da juventude, da infância do Thor. Contos pequenininhos. Porra, esse material é maravilhoso, tá? Então, aqui a gente tem publicadas lá as edições todas lá. Todos esses contos de Asgard estão compilados aqui. Esse material vale muito, muito, muito a pena. E é um material que nunca mais saiu, tá? Só tem essa edição da Salvat e alguns contos perdidos que nunca tinham saído todos, publicados ali pela Super Aventuras. No caso dessa daqui, 2 continhos, o do número 111 e do 116, que era aquela parada que eu te falei. Eles eram pequenininhos, poucas páginas, então você encaixava... Pô, a gente cortou aqui umas páginas, tem espaço. Enfia um Thor aí, a gente diz que tem Thor na revista. Tem porra nenhuma. Tem, mas não tem, né? A verdade é essa. E pra fechar, a última coisa, tá? A gente tem na edição 10 de Conan the Barbarian, é uma história do Kul, que foi publicada, que aí é mais uma história diferente, mais um personagem que foi publicado dentro do primeiro ano de Super Aventuras Marvel, totalizando aquela listinha que eu dei pra vocês. E foi isso. Esse material todo, em versões mais recentes, tá? Você encontra basicamente nessas edições que eu mostrei pra vocês, beleza? E aí a ideia é mapear desse jeito tudo que saiu por lá. O que eram essas fases e onde elas saíram de novo. Obviamente, você vê, o programa do Barba não dura menos de meia hora, né? É complicado. Se eu entrar em maiores detalhes de tudo, eu não tenho nem vida para fazer 25 anos de Super Aventuras Marvel. O canal acaba só nisso daí, né? Então, se vocês curtiram o formato, curtiram a ideia, aqui é um programa totalmente diferente. Para tu sentar e ouvir, se divertir aqui e tal, sem... né? Não é resenha, nada. Mas se vocês curtiram a proposta, eu continuo fazendo. Já preparei o segundo ano aqui do programa, tá? Segundo ano de Super Aventuras Marvel tá pronto, é só gravar. Mas depende de vocês agora. Depende de vocês curtirem o vídeo. Porra, dá o like. Deixa o comentário. Fala se você lia na época, se você não leu. O que você tem disso aqui e tudo mais. Escreve pra mim, tá? Fala comigo. Tem gente que defende os cortes da Editora Abril. Pode defender aqui também, enfim. Escreve pra mim. E se você é novo no canal, espero que você tenha curtido aqui o canal. Tá? Aqui a gente tem uns programas diferentes mesmo. E eu espero que você volte para ver os reviews dessas edições e de vários outros materiais. Então se inscreva, ative a notificação do sininho e volte sempre, que você é muito bem-vindo. Você é muito querido e esperado aqui no canal. Se inscrevam também, obviamente, lá no Insta do Barbas. Tem muita coisa por lá. Vou deixar por lá também algum termômetro para a gente saber se o programa foi bom ou não, se valeu a pena, se vocês querem mais ou não. Então se inscreve lá. Lá você acompanha o que o Barba tá lendo. Lá você acompanha quais próximos programas do canal e tudo mais. Promoções. Se inscreve no Insta.
E se você quiser ajudar o canal financeiramente, que o canal também precisa, né? Afinal de contas, Barba não vive no canal. Isso aqui dá uma força tremenda. Se você quiser ajudar o canal, use os links do Barba aqui na Amazon, que ficam aqui embaixo. Clica lá, você vai ser direcionado para a Amazon e faça suas compras, que você sabe que a Amazon dá aquela comissãozinha bacana pro canal. Não é muita grana não, tá? Na verdade é bem pouco. Mas, porra, ajuda demais, ajuda demais a gente manter o canal vivo por aqui. Beleza? E você não paga mais nada além por isso, tem que pagar assinatura pro Barba, não tem que... Nada, você vai comprar um quadrinho que você já ia comprar. E aí você, porra, vou mandar uma comissão pro Barba, porque o Barba... Eu gosto dos programas dele só por isso. Só mera afinidade, tá? Então foi isso. Curtiu o programa? Fala aqui comigo que aí a gente continua lançando. Dá pra fazer, ó. Não vou prometer nada, não. Mas se o programa realmente for legal, se vocês realmente curtirem, dá pra tentar fazer semanal, cara. Semanal talvez eu consiga. Não vou prometer. Mas talvez eu consiga fazer semanal. No pior, dá pra fazer quinzenal. Aí a gente passa o próximo ano inteiro falando dos 25 anos de Super Aventuras Marvel. Pode ser legal. Se vocês curtiram, só depende de vocês isso aqui continuar, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um programa especial. Um abraço e até a próxima.